Coloca no direito, só no direito da palavra, Senhor, sobre o teu coração, Pai. Fala conosco. Quem nascer a terra, mas tudo os céus. Quem nascer a carne, mas tudo do teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, nos dá direção, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Atos 16, versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Igreja, Deus tudo, Ele tem o que? Um propósito. A Bíblia diz que debaixo da terra todo o que? Propósito. Então, a Bíblia diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo para tudo. Então, nós temos que estar preparados para viver o que? O tempo, porque esse tempo é para todo mundo. Me diga uma coisa, é todo dia que estamos indo? Não. É todo dia que nós queremos ficar com as pessoas? Não. Há tempo de juntar e tempo de separar. A Bíblia diz isso. Então há tempo para todo propósito debaixo de onde? Do céu. Então tudo Deus tem o quê? Deus tem um propósito para conosco. Infelizmente tem pessoas que já desistiram, sabia? Porque não suportaram o que é o propósito. Em tudo Deus ele trabalha. Deus ele trabalha para no final nos obter o quê? Para nós obter o resultado. Para nós obter aquilo que Ele já o quê? Preparou, mas viu o propósito, viu o processo. Observe isso. Observe o propósito que o apóstolo Paulo, mas Silas, né? Ao começo e observe como foi o quê? O final. Observe aqui, ó, a cura de uma jovem vendedora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se respeita por muitos dias, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Observe, de uma jovem com espírito que adivinhador, a qual dava lucro aos seus senhores. Igreja, infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas que querem congregarem em uma igreja que vai o quê? Adivinhar aquilo que ela está passando. Tem igreja que a pessoa adivinha o CPF ou o RG. Tudo isso não se passa do espírito o quê? Enganador. Você já ouviu alguém dizer: eu vou em um lugar que tem revelação? Não, revelação é a palavra de Deus. O momento que a Bíblia está aberta, Deus está o quê? Falando, está revelando. Ah não, mas eu gosto de uma igreja que revela o número do meu CPF, o número do meu RG, e isso traz o quê? Traz lucro. E isso enche o quê? Enche as igrejas. E não sabemos que é o espírito enganador. O que o diabo poder para enganar, ele vai o quê? Ele vai enganar. Essa jovem, ela adivinhava para as pessoas, dava lucro aos seus senhores, mas era um espírito enganador. O espírito do próprio quem? Do próprio enviado do próprio diabo. O diabo, ele o quê? Ele engana. E tem pessoas, infelizmente, sendo o quê? Enganadas. Não fora, mas dentro aonde? Da igreja. E mas só, aí a pessoa chega, recebe ali uma adivinhação que dizem que é revelação, porque tudo é revelação. Isso não, mas no passo de uma adivinhação, não de Deus, não do Espírito Santo, mas de quem? Da carne, vem do próprio quê?
do próprio diabo. Então, observe que, e outra, o diabo sabia que Paulo e Silas anunciavam o caminho, o quê? Da salvação, anunciava o Senhor Jesus Cristo, e isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Imagine só, o espírito enganador que dava lucro ali os seus senhores, foi o quê? Ele foi retirado no momento que Paulo usou quem? O nome do Senhor Jesus Cristo. Mandou, quer dizer, o mal, as trevas não tem o quê? Poder sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas estavam sendo enganadas, a jovem infelizmente está sendo usada pelo mal, mas foi o quê? Liberta. Vem cá, uma pessoa se liberta, é bom ou é ruim? Uma pessoa ser liberta, transformada, é bom ou ruim? Quer dizer, isso que Paulo fez foi bom para quem? Para essa jovem, sim ou não? Paulo fez algo bom, usou o nome de Jesus, usou o poder, a autoridade. O que quer dizer, aquela jovem foi o que? Liberta do espírito enganador. O espírito saiu, abandonou aquela jovem. Então foi algo bom, sim ou não? Aqui Paulo não fez nada de ruim, fez algo bom para aquela jovem. Agora, observe 19. Paulo e Silas açoitados e presos, vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora, Paulo e Silas não fizeram mal a uma menina, mas porque açoitados e presos por fazer bem a uma menina. Já pensou? Você dá uma pessoa uma cesta básica e a polícia te pegar, te bater, te prender, você vai se perguntar: por que aconteceu isso? Eu não roubei, não cometi crime algum, eu apenas ajudei a minha família com a cesta básica e eu estou preso. Imagine Paulo e Silas sendo presos por fazer bem a uma jovem. Mas tudo, Deus tem o quê? Um propósito. O momento que Deus dá o início, Ele vai dar o fim. E tem pessoas que não querem, que não conseguem entender o propósito de Deus. Tem pessoas que não aguentaram o quê? Não aguentaram o açoite. Você sabe o que é o açoite? O momento que a pessoa é criticada, o momento que a pessoa é zombada, o momento que ela faz bem para alguém. Nós estamos aqui hoje buscando pela nossa família, quer dizer, estamos fazendo bem, mas de repente somos açoitados por eles, que é por eles próprios. Porque falam mal, zombam da fé, criticam. Isso é o quê? É o açoite. Mas tudo Deus tem o quê? Um propósito. Um propósito para a nossa família, para a nossa casa. Quer dizer, Paulo poderia muito bem reclamar, murmurar. Para quem? Para Deus. Espera ainda. Eu acabei libertar aquela menina pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu recebo. Não tem pessoas que questionam a Deus? Não. Senhor, espera ainda. Oh meu Deus, eu só tenho feito bem. E olha só o que eu recebo. Olha só aquilo que eu estou ouvindo, passando. Olha a minha situação. De repente a pessoa se pergunta: o quê? Olha, eu estou errando. Meu Deus,
que eu estou fazendo errado, mas não é nem isso, é o quê? É Deus no propósito. Deus está o quê? Deus tem um propósito no meio que você. Não é que a pessoa está pecando, não é que a pessoa está errando, não, é porque Deus tem um propósito para a nossa quê? Para a nossa família, para a nossa casa. Paulo o quê? Poder reclamar, morar, mas Paulo o quê? Paulo sabia que Deus tinha um propósito. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram as cadeias de todas. Observe, Paulo, ele libertou aquela menina no nome de Jesus Cristo. Foram presos ou não? Foram presos, amarraram o tronco, por volta da meia-noite, o que? Louvaram e o que? Falaram com Deus. Você sabe o que é isso? De repente tem pessoas da nossa família que estão o que? Algemados, espiritualmente estão o que? Presos. Tem pessoas da nossa família que está presa em um vício, em uma enfermidade, mas tem um porém. Se nós louvar a Deus, se nós orar e louvar a Deus, as cadeias vão ser o quê? Vão ser quebradas. As algemas vão ser o quê? Vão ser despedaçadas. Observe o poder que tem o louvor e o quê? A oração. Imagina, tem pessoas que não têm a noção do poder que ela tem de louvar a Deus, de orar a Deus pela sua casa, pela sua família. Mas tem pessoas, infelizmente, que já desistiram, já pararam. Tem esposo que já desistiu do casamento, tem mãe que já desistiu o quê? Dos seus filhos, mas não sabiam o quê? O poder que tem na adoração e o quê? E na oração. Mas só, hoje, de repente nós ouvimos alguém que soltou da prisão, seu não, fez lá um buraco, fugiu, mas Paulo e Silas não fez nada disso, apenas o quê? O poder do louvor e o quê? Da oração. Meia-noite. Mas só, quer dizer, meia-noite, eles presos, açoitados, quer dizer, feridos, sangrando, e o quê? Louvando a Deus, orando a Deus. Igreja, é isso que temos o quê? Que fazer, mesmo açoitado, mesmo sendo criticado, zombados, não podemos o quê? De louvar a Deus, não podemos parar o quê? De orar. Sabe por quê? Porque a qualquer momento a nossa família vai ser o quê? Vai ser liberta. As cadeias vão ser o quê? Quebradas. As algemas, elas vão o quê? Elas vão ser quebradas. Jesus, ele o quê? Ele liberta. Mas faz acontecer, Deus o quê? Acreditar no poder do nosso Deus. E há poder do louvor, e há poder o quê? Na oração. Paulo e Silas poderiam reclamar pela ainda, mas eu fiz bem para aquela jovem que estava sendo enganada pelo espírito enganador. O diabo está na vida daquela jovem, eu libertei ela, eu não sou preso, mas ele sabia do propósito que Deus o quê? Que Deus tinha. Observe aqui, versículo 7, a correção do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazidos para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha o propósito de Deus. Começou a propósito aonde? Na libertação daquela jovem. Aí a nova foi liberta, foram açoitados, foram presos. Meia-noite,
louvaram a Deus, oraram, as cadeias que se abriram, o carcereiro iria se matar, mas Paulo diz, não se mate não, porque estamos. E qual foi o propósito de tudo isso? Está aqui, versículo 30. Depois de trazê-los para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos, os açoites. A seguir foi batizado e todos os seus. Olha o propósito de Deus, igreja. De repente tem uma pessoa que não entende o agir de quem? De Deus. Mas só fizeram bem para aquela jovem. Qual foi a recompensa? Açoite. Sendo o quê? Humilhado publicamente na praça. E aí foram presos no tronco. E eles o quê? Acreditando no propósito que Deus tinha naquela cidade. Salvar o carcereiro e assim também o quê? A sua casa. Então esse é o propósito que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Vamos suportar o quê? O açoite. Vamos suportar a crítica, a zombaria, mas não vamos desistir o quê? De louvar a Deus. Não vamos parar o quê? De orar, porque há poder no louvor e na oração. Não vamos parar, não vamos desistir. Então vamos o quê? Perseverar. Vamos louvar a Deus, vamos o quê? Orar. Quando você vir cultuar a Deus, não fique pisando na sua casa não fique pisando na sua família. Aquilo que está passando, deixe o quê? De fora para lá. Mas quando você entrar, entre o quê? Com o teu coração aberto para louvar a Deus, para falar com Deus, porque certamente é isso que Ele o quê? É dessa forma que Ele se manifesta. Tudo tem um começo, tem o quê? E tem um fim. A todo tem um propósito debaixo do céu. Então não vamos o quê? Desistir, não vamos parar, não vamos fazer como muitas pessoas já fizeram, desistir de lutar pela sua família. Mas só se nós me digam como vamos entender o plano de Deus? Como vamos entender o agir de Deus? Nunca vamos conseguir entender o agir de Deus, nunca. Mas só ele foi para uma cidade. Aí tinha uma jovem lá adivinhando lá, dando dinheiro lá aos seus senhores. Mas só uma multidão ali para a jovem adivinhar. E aí o próprio diabo confessou que o quê? Que Paulo se anunciava o caminho da salvação. Quer dizer, perturbou tanto Paulo que Paulo se inclinou. Espírito em nome de Jesus, eu o quê? Eu te ordeno que você saia dela. E o quê? Aquele que foi livre. Quer dizer, Paulo e Silas não agradou aquelas pessoas. Falou que estava o quê? Estava perturbando a cidade. Será que é isso? A luz sempre vai perturbar o quê? As trevas. Quem é luz, as trevas vai o quê? Vai perturbar. Igreja, isso é dentro da nossa casa, sabia disso? Nós que somos luz, as trevas vai o quê? Vai ser o quê? Incomodar. Sempre, não tem como. As trevas vai o quê? As trevas vai querer amedrontar, as trevas vai querer se levantar, mas o maior é o que? É o que está conosco. A luz do Senhor Jesus Cristo. Não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta, não tem nada que existe o quê? O Senhor Jesus. Maior e mais forte é que está o quê? Conosco. Não podemos o quê? Não podemos deixar que o diabo nos amedronte. O diabo tem que olhar para nós e ver o quê? E ver a luz e resplandecer. O diabo tem que olhar para a nossa família e olhar e dizer: tem o quê? Tem a mãe que clama, tem a esposa que clama por ele, por ela. Quer dizer, não vamos parar de lutar pela nossa família e vamos o quê? Perseverar, porque as cadeias vão o quê? Vão ser quebradas. Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Nós temos o poder da adoração, do louvor.
do poder da oração, meu Pai. E cremos que as cadeias serão quebradas da nossa casa, da nossa família. Temos a certeza disso, meu Pai. Todas as cadeias serão quebradas em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, pela direção da tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para que o Senhor há de fazer, meu Pai. Diga, Senhor.